Bom dia, gente. Então, essa é a nossa terceira videoaula. Nessa videoaula, eu falarei de alguns conceitos básicos do marxismo e tentarei já ressaltar a importância dessa perspectiva para a reflexão sobre educação. Bom, primeira coisa que é interessante notar é que é mais fácil falar de marxismo do que de Marx, propriamente dito. Enquanto no caso do Durkheim a gente falou dele como um autor independente, do pensamento dele propriamente dito, até lembramos e consideramos o fato de que a partir do Durkheim se desenvolveu toda uma perspectiva teórica chamada de funcionalismo, mas de qualquer forma é mais fácil de distinguir o pensamento do Durkheim especificamente. No caso do Marx é um pouco mais complicado por uma série de razões. A primeira dela é que ele não trabalhou sozinho em todas as suas obras. Em muitas, ele trabalhou em parceria com Friedrich Engels. Engels era um industrial de uma família rica alemã que, no entanto, era crítico à questão da situação da classe operária na Europa durante a Revolução Industrial. Ele conheceu Marx, eles estabeleceram uma parceria intelectual. O Engels também ajudou Marx financeiramente a poder se dedicar aos estudos, e o Engels pagava as contas, digamos assim. E eles escreveram também muitos livros juntos. Além disso, quando Marx morreu, o Engels foi o principal responsável por organizar as obras, por publicar coisas que ainda não estavam publicadas, que estavam só rascunhadas no formato de manuscritos, Então, em muitos momentos a gente fica em dúvida se uma ideia ou uma definição de um conceito está sendo feita pelo Engels ou pelo Marx. Outra questão é que a obra de Marx ela foi, digamos assim, ela foi apropriada de formas muito variadas ao longo da história em função dos posicionamentos políticos. Vocês sabem que o marxismo inspirou boa parte dos embates políticos durante o século XX inteiro. Ele foi com inspiração no marxismo que ocorreu a Revolução de 1917 na Rússia, onde se estabeleceu o primeiro Estado socialista, e depois dessa primeira Revolução, várias outras ocorreram ao longo do século XX, em nome da perspectiva, da ideologia marxista. A gente pode lembrar do caso da China, a gente pode lembrar de Cuba, e a gente pode lembrar também de qual era a ideologia dominante, ou a proposta implementada nos países do leste europeu. Então, em função dos posicionamentos políticos, o Marx também foi lido e foi interpretado de formas muito variadas. Alguns entenderam que ele defendia uma visão bem determinista, a base econômica da sociedade determina tudo, o destino da humanidade está em grande medida traçado, nós caminhamos rumo ao comunismo, e não há dúvida sobre isso. E outros já consideraram que ele defendia uma visão mais complexa, em que as coisas não estão tão determinadas assim. Da mesma forma, uns acharam que, em nome da teoria marxista, valeria a pena, por exemplo, impor realmente uma ditadura socialista, e inclusive passando por cima dos direitos individuais, dos direitos humanos, qualquer coisa, porque estava se lutando realmente pela emancipação da humanidade. É quase que assim, tudo vale a pena, em nome desse ideal tão grandioso. Já outros tiveram uma postura diferente, uma visão de que certos direitos humanos, certos direitos individuais
não poderiam de forma alguma ser violados, né? Vale a pena também citar, mas o fato é que, eu acho que isso é importante também a gente não esquecer, que em nome do marxismo, se por um lado o marxismo ele inspirou muita gente, ele criou muita esperança, né, ao longo do século XX inteiro, no mundo inteiro, nós não falamos só no exterior, não, no Brasil também. Né, os embates políticos, em grande medida, que até os anos 90, pelo menos, se fizeram entre aqueles que sonhavam ou acreditavam numa sociedade comunista, no fim do capitalismo, e aqueles que eram mais céticos em relação a essa proposta. Então, digamos que a partir do marxismo, o marxismo dividiu o mundo em posições muito variadas e em nome dele foi feito muita coisa. Coisas positivas, avanços sociais, avanços no sentido de maior igualdade, mas também não se pode esquecer que aconteceram ou se fizeram atrocidades assim, gigantescas, seja no stalinismo, no caso da Rússia, né, um poder autoritário que mandou matar mesmo milhões de pessoas, né, no caso chinês, ou mesmo em Cuba, para pegar um exemplo aqui mais perto, em todos esses países aconteceram coisas muito graves em nome de um ideal realmente muito bonito. Né? Uma outra dificuldade que a gente tem que considerar é o fato de que os conceitos marxistas, a obra de Marx, propriamente dita, não foi... Não, as coisas não estão todas tão claras, os conceitos não são apresentados, às vezes, de forma tão sistemática. A própria definição de classe social, Marx não a fornece de forma muito clara. Né? Ele dá indicações do que ele estava considerando como classe ao longo da sua obra. E ele deixou muita coisa também ainda na forma de manuscritos, de rascunhos, que precisaram depois ser reorganizados. Bom, isso tudo para explicar por que eu estou falando mais de pensamento marxista e não simplesmente do pensamento do Marx. Né? Eu vou tentar nessa videoaula aqui destacar alguns conceitos que são centrais na perspectiva marxista, mas entendendo que eu não tô aqui tão interessado em analisar a obra específica do Marx, mas a perspectiva teórica, a abordagem que se constrói a partir do Marx e é desenvolvida por uma série de autores, começando do próprio Engels. Né? Então, quando a gente fala em marxismo, a gente está falando dessa perspectiva teórica mais ampla, que compartilha alguns conceitos básicos, uma certa visão, que tem no Marx o seu pilar principal, mas eu não estou aqui preocupado tanto em fazer a análise interna minuciosa da obra do Marx. Né? Quando a gente pensa na perspectiva marxista, ela é às vezes chamada de materialismo histórico dialético. Tem que ficar claro, em primeiro lugar, que o próprio Marx não usou esse termo. Apesar disso, ele me parece um bom termo para se resumir o que é o marxismo. Né? Primeiro, por que falar de materialismo? Esse termo, esse conceito, foi utilizado em contraposição à filosofia idealista, ao idealismo alemão, que teve como sua figura máxima o Hegel, e que pensava a história da humanidade em termos da história das ideias, e mais especificamente da história da razão. O Estado moderno seria o desenvolvimento máximo do espírito humano e da razão sendo aplicada nas sociedades humanas. O Marx, a partir de outros autores materialistas com os quais ele teve contato, ele critica essa visão e diz, olha, a história tem que ser contada a partir da base material. A primeira coisa que os homens fazem em sociedade é lutar pela sua sobrevivência. Eles têm que trabalhar e, ao trabalhar,
ao transformar a natureza por meio do seu trabalho, simultaneamente eles estabelecem relações uns com os outros, as relações entre grupos, e a partir dessa base, digamos assim, que se constitui cada sociedade. Cada sociedade só pode ser entendida a partir da base material que a constitui. Eu vou compartilhar com vocês aqui um pequeno esquema que ajuda a entender isso que eu estou dizendo. Então, vocês veem que as sociedades, ou os modos de produção, o Marx vai falar basicamente num modo de produção antigo, baseado na escravidão, num modo de produção feudal, baseado no trabalho servil, e no modo de produção capitalista, que seria baseado no trabalho assalariado. Então, qualquer modo de produção implica uma infraestrutura ou base material, né, que é composta pelas forças produtivas existentes naquela sociedade, a matéria-prima, o maquinário, tecnologia, força de trabalho, e pelas relações de produção que ali se estabelece, né, que são, em grande medida, nas sociedades de classe, relações de exploração de uma classe sobre outra. A ideia marxista básica é que quem domina a base material da sociedade, a base econômica da sociedade, indiretamente domina a superestrutura da sociedade. As crenças, os valores, a organização política, as regras jurídicas, a religião, a arte, a educação. A ideia é que todos esses elementos, chamados de superestrutura, né, que estariam acima da estrutura, eles estariam configurados em cada sociedade em função dos interesses de quem domina a base econômica. No caso capitalista, no caso do capitalismo, a burguesia, como classe dominante, dominaria o proletariado na base econômica, e todas as maneiras de pensar dessa sociedade, de se organizar, as regras, etc., tenderia a ser influenciada pelo poder dessa classe dominante. Ela tenderia a organizar tudo isso em nome dos seus interesses e sempre como uma forma também de justificar o seu domínio, né? A gente, só para não perder aqui, isso já nos remete a um aspecto importantíssimo da perspectiva marxista. A ideia que a ideia de que nós temos, em grande medida na sociedade, uma falsa consciência, uma consciência limitada do que realmente está acontecendo na sociedade, né? A gente... Espera aqui que eu perdi aqui um pouco o esquema que eu estava seguindo. Só que eu não... Tá. A sociedade, assim, muitas vezes os nossos pensamentos, a forma como a gente entende a sociedade, o que a gente considera como justo, seria, na verdade, uma falsa consciência, seria uma consciência deturpada sobre a realidade e que nos leva, em grande medida, a aceitar a nossa situação de dominados, né? O Marx vai chamar isso de ideologia. Né? As ideologias seriam as falsas consciências ou as visões distorcidas sobre a realidade que a gente tende a assumir a partir da influência da classe dominante, né? Eu vou, por exemplo, se eu acredito que o trabalho enobrece a alma, isso é ótimo para a classe dominante, né? Eu vou trabalhar bastante, quanto mais eu trabalhar, mais satisfeito eu vou ficar. Se eu penso que cada um tem o que merece na vida, né? Seja pelo seu talento, seja porque Deus quis dar aquilo para aquela pessoa, ótimo para a classe dominante. Você não vai ficar revoltado com nada, né? Então,
Aqui também você vê que isso traz um benefício para a manutenção da dominação, né? Ou, por exemplo, se eu acreditar que o meu sofrimento na Terra vai ser compensado no céu. Ó, que maravilha! Então, aceito tudo e os dominantes vão gostar muito dessa situação. Então, o marxismo vai chamar a atenção que boa parte das ideias, das crenças, das percepções são desse tipo, são distorções da realidade que beneficiam um determinado grupo. Eu vou tentar aqui também compartilhar com vocês as definições que eu acho que ajudam a deixar mais claro, né? 2 conceitos centrais. Então, o primeiro de ideologia, que eu já falei, e o segundo conceito é o de alienação. Quer dizer, para Marx, a gente tem que lembrar primeiro uma questão central. Tudo que tem valor na sociedade seria fruto do trabalho humano. Então, por exemplo, um mineral no fundo da terra, o petróleo lá no fundo do mar, uma madeira lá na floresta, não tem valor em si mesmo. No entanto, uma cadeira feita de plástico, de madeira e de ferro passa a ter um valor de uso, ela passa a ser útil, e um valor de troca, ela passa a ser útil para a sociedade. De onde que vem esse valor? Como que aquelas coisas que estavam lá debaixo da terra se transformaram em algo valorizado? A partir do trabalho humano. É o trabalho humano que cria valor. Acontece que nas sociedades de classe e no capitalismo especial, os homens perderiam a consciência de que são eles que estão gerando esse valor, a cadeira, por exemplo, e que, portanto, tudo que é produzido, na verdade, deveria pertencer a eles. Eles se tornam, então, politicamente alienados, sem perceber que o verdadeiro interesse deles deveria ser a derrubada do sistema capitalista. Então, vocês veem que os 2 conceitos se articulam, ideologia e alienação. O conceito de alienação ele tem 4 dimensões, pelo menos. Eu já falei aqui da última, alienação política, a falta de consciência sobre a exploração vivida na sociedade. Mas é importante entender que essa alienação política ela está relacionada com as outras 3 dimensões da alienação. Primeiro, a alienação no sentido de perda da propriedade dos meios de produção. Marx analisa como, ao longo do tempo, cada vez mais a propriedade vai sendo colocada na mão de uns poucos, que passam, então, a viver da exploração do trabalho dos demais, né? Segundo, a alienação, ou seja, a separação, a perda da posse dos produtos produzidos. Então, eu posso trabalhar, inclusive, na Casa da Moeda, fabricando dinheiro, mas aquele dinheiro não é meu, né? O que eu produzo onde eu trabalho não é meu. Eu estou alienado, eu estou separado do que eu produzo. Em terceiro lugar, e essa é uma das dimensões mais sérias da alienação na perspectiva marxista, eu perco o conhecimento necessário para a produção. Então, eu posso trabalhar numa fábrica de automóveis, por exemplo, eu sei fazer uma parcela específica do trabalho, eu aperto uns parafusos lá, por exemplo, mas eu não sei fazer um carro. Então, eu na verdade, sei apenas uma função muito específica. A ideia é que, em função de todas essas formas de alienação, o indivíduo não percebe que ele é o dono, que ele é o gerador de toda a riqueza da sociedade. Ele acha que ele deu uma pequena contribuição, se o patrão pagou ele o salário combinado, está tudo justo. Na perspectiva marxista, no entanto, por maior que seja o salário, não está justo. Por que não estaria justo? Porque, deixa eu voltar aqui para o meu esquema, porque é o seguinte, vamos supor que seu patrão te pagou 30 mil reais. Você tem que desconfiar, né? Seu salário mais valia.
Ele certamente você gerou para o capitalista um valor superior a esse que ele te pagou. Ele não ia te pagar exatamente tudo que você agregou para ele. Então ele está ficando com parte do valor que você gerou, né? Essa é a essência da chamada teoria da mais-valia, né? Por meio da qual o Marx tentou revelar o mecanismo básico da exploração no capitalismo. Os trabalhadores geram valor, né? E o capitalista vai se apropriando de uma parte desse valor gerado e vai acumulando esse trabalho já como capital. Mas você pode pensar, é justo, afinal, o maquinário, a matéria-prima, o capital é dele, né? Ele tem que ganhar. Marx te perguntaria, mas de onde que veio esse capital dele? Né? E já te responderia também, veio da exploração de outros trabalhadores ao longo das gerações. Quer dizer, a ideia é que cada empresa cresceria acumulando injustamente parte do valor gerado pelos seus funcionários. Esse capital acumulado será usado para explorar novas gerações de empregados. Vocês veem, portanto, que no marxismo, enquanto existe propriedade privada dos meios de produção, a gente não tem como falar de justiça. Mesmo que os salários sejam altos, mesmo que as condições sociais de uma dada sociedade melhorem, você pode pensar lá nos países escandinavos, mesmo lá, numa perspectiva marxista, você diria a exploração de uma classe sobre a outra. Então, não adianta querer reformar o capitalismo, torná-lo mais justo, mais meritocrático, como queria o Durkheim, por exemplo. Né? Na perspectiva marxista, a raiz do problema é a propriedade privada dos meios de produção e a única solução é extirpar esse mal pela raiz por meio da Revolução Socialista. Agora, é preciso pensar isso em termos históricos. Vocês lembram que lá atrás eu falei que a perspectiva marxista é às vezes chamada de materialismo histórico e dialético. Por que é materialismo? Eu acho que já está claro. Porque qualquer que seja o aspecto da sociedade que você queira entender, por exemplo, a educação, você teria que, em primeiro lugar, entender a base econômica daquela sociedade. Como os homens produzem, como eles se relacionam em torno da produção, quem domina quem na esfera da produção, porque quem domina a base econômica dominaria, em grande medida, o restante da sociedade. Então, por que é materialismo? Eu acho que já está bem claro. Mas por que é histórico? Por quê? Na perspectiva marxista, essa estrutura de exploração que é a sociedade, ela se transforma constantemente ao longo do tempo. Ela vai se modificando. E ela vai se modificando em grande medida a partir das contradições internas que ela tem. Né? À medida que um modo de produção vai se desenvolvendo, ele vai, de alguma forma, criando, inclusive, as condições para a sua superação, para o seu fracasso. Né? Então, por exemplo, uma sociedade escravocrata, ela vai crescendo com ampliação do número de escravos, etc. Só que isso gera, por exemplo, falta de mercado consumidor. Né? Porque se uma parcela significativa é escravizada ali dentro, chega um momento em que a economia não pode mais se desenvolver. Se a sociedade está toda dividida em feudos, como no feudalismo, né, você tem uma série de limitações que impedem o desenvolvimento do comércio. Então, chega um ponto que as forças produtivas elas não conseguem mais se ampliar ali dentro, e essa contradição, esse conflito interno do sistema, cria as condições necessárias para a sua superação. No caso do capitalismo, o Marx e os autores marxistas vão chamar atenção para vários aspectos do capitalismo que já preparam a sua superação, digamos assim. É preciso, ele fala das crises econômicas, né? O capitalismo é uma corrida constante pelo lucro,
Então, quando surge uma nova oportunidade, todos os capitalistas correm para ali, aumentam a produção, né? Tentam todos produzir a mesma coisa. Isso gera uma crise de superabundância e depois uma quebradeira. Os mais fracos quebram, as grandes empresas dominam as menores. Então, a médio e longo prazo, você vai havendo uma concentração do capital na mão de poucos indivíduos, o que, de certa forma, torna mais fácil a derrubada do capitalismo e uma reorganização da economia em termos socialistas. Tem uma tese que o Marx acreditava, que, em grande medida, acho que não se mostrou verdadeira, é que também a mecanização ia tornar o trabalho mais homogêneo, quer dizer, todo trabalho ia ser basicamente apertar botão e tal. E, portanto, os trabalhadores se tornariam, com o tempo, mais iguais entre si, mais parecidos, e teriam mais facilidade de se unirem contra os capitalistas. Tem uma outra coisa interessante, que é, por exemplo, a ideia que os capitalistas, ao reunirem vários trabalhadores numa mesma fábrica, num mesmo galpão de produção, eles aumentariam a interação entre os trabalhadores, a união, a organização dos trabalhadores e preparariam, portanto, a sua própria destruição. Fora o fato de que a burguesia, ela, ao longo do tempo, foi quebrando todas as barreiras que existiam antes. As barreiras, por exemplo, entre os feudos, todas as normas que impediam a circulação de mercadorias ou mesmo de pessoas, as regras jurídicas locais, e foram criando um grande mercado. No Manifesto Comunista, dá a impressão que o Marx está falando da globalização que a gente vive atualmente, né? Então, a partir do momento que a burguesia vai destruindo isso tudo e vai unificando tudo num grande mercado, ela também criaria as bases para uma revolução não local, mas uma revolução internacional socialista, né? Então, é interessante sempre considerar isso, que a análise marxista, ela é materialista, ela é histórica e ela é dialética. Dialética no sentido da contradição. O conceito de dialética diz respeito ao debate entre posições diferentes e ao confronto entre posições diferentes que geram uma nova síntese. Então, no caso da sociedade, seria assim, elas gerariam o seu oposto, a sua contradição, e depois tenderiam a ser superadas por uma coisa nova, né? Eu vou compartilhar agora um esquema aqui com vocês, que é um esquema que tenta mostrar esse processo todo de constituição, por exemplo, do capitalismo, de sua superação, em termos históricos. Vocês veem que, na perspectiva marxista, a propriedade privada, o capitalismo em si, não são naturais, eles não estiveram sempre aí, não são coisas inevitáveis, portanto. São construções históricas, cheias de contradições, e que, com o tempo, provavelmente serão superados, como o feudalismo e o mundo antigo foram, né? Então, nesse sentido, vale a pena esse esquema que mostra como que, na perspectiva marxista, se partiu de uma sociedade pré-classes em que havia uma espécie de comunismo primitivo, digamos assim, né? Os indivíduos trabalhavam de forma cooperativa, a propriedade privada era da coletividade, todo mundo ali compartilhava os frutos do seu trabalho. Você pode imaginar uma pequena comunidade produzindo e vivendo coletivamente dos frutos do seu trabalho. A partir do momento em que se desenvolve a divisão do trabalho e começa também com isso a haver uma produção maior de excedentes, né? Quando você divide o trabalho, você consegue produzir em maior quantidade, começa-se a ser possível que uma parcela da população domine os meios de produção
é, exproprie a outra parcela da população desses meios de produção, para dizer melhor, né, as terras, as ferramentas, e comece a viver da exploração do trabalho dos demais sem precisar trabalhar. Esse seria, de certa forma, um processo histórico que o Marx analisa, inclusive, desde o mundo antigo até a emergência do capitalismo e o momento já da Revolução Industrial. E ele acredita que a partir desse processo é que surge realmente exploração, alienação e ideologia. Então, vocês podem ver aí no esquema que a gente partiria de uma sociedade em que há uma integração do indivíduo com a sociedade, do ser com a consciência, não há ideologia, falsa consciência, por um segundo momento em que essas coisas começam a existir. A história da humanidade seria a história principalmente da sociedade de classes, né? Uma sociedade em que há uma luta constante entre explorados e exploradores, e há também o desenvolvimento das forças produtivas. Esse é um ponto importante também. No caso do capitalismo, Marx chama muita atenção como o capitalismo gera um grau de riqueza que nunca tinha sido gerado em outros modos de produção. E esse grau de riqueza, que é apropriado por poucas pessoas, deixa ainda mais evidente a contradição do sistema e cria as condições para uma nova sociedade, que seria a sociedade comunista, na qual haveria, então, o fim da alienação, o fim da exploração, o fim da ideologia, né, da falsa consciência, o fim da luta de classe, e todos voltariam a viver como aqui na comunidade primitiva. Só que agora, numa sociedade industrializada, numa sociedade rica, numa sociedade da abundância, onde o homem conseguiria se realizar plenamente, né? Então, acho que dá para ver aí, em termos históricos, a evolução dos sistemas, né? Agora, o que isso tem a ver com educação? Acho que essa é a reflexão que nos cabe agora. Eu diria que a perspectiva marxista tem uma relação dupla com o tema da educação. Por um lado, olha com desconfiança a educação e a escola pública dentro do capitalismo, né? A educação e a escola pública dentro do capitalismo são acusados de reproduzirem esse sistema de exploração e de, em grande medida, difundirem as ideologias que garantem a aceitação por parte daqueles subordinados. Mas, ao mesmo tempo, há também no marxismo, desde o próprio Marx, a crença na possibilidade de utilizar a educação como instrumento de transformação. Então, dentro do capitalismo, eu diria o seguinte: qualquer iniciativa governamental na área de educação tende a ser vista com desconfiança, né? O Estado em si é visto pelo marxismo como um instrumento da classe dominante. Então, por isso, os autores marxistas falam frequentemente de Estado burguês, democracia burguesa, né? Quer dizer, então, se o governo não estiver investindo muito em educação, por exemplo, está investindo pouco, o que os autores marxistas vão dizer? Isso é porque ele está atendendo ao interesse da classe dominante de manter o povo ignorante e alienado. Se ele estiver investindo muito na educação, é porque ele está atendendo os interesses atuais da classe dominante, que está interessada agora num trabalhador mais qualificado e que ela vai conseguir explorar mais. Se estiver investindo muito em ensino técnico, é porque a classe dominante está querendo esse tipo de profissional. E por aí vai. Há sempre uma visão de que a classe dominante está ali por trás, tirando proveito, e que, portanto, o Estado e as políticas educacionais não representam o conjunto da sociedade. Enquanto para Durkheim, por exemplo, vocês lembram, a educação preparar os cidadãos
para as suas funções profissionais e para a sua participação no Estado democrático era algo completamente louvável. Caberia à educação fazer isso. Já para os marxistas, esse mesmo projeto educacional é visto como subordinação ao mercado e resignação em relação às ilusões da democracia liberal burguesa. Além disso, qualquer projeto de tornar a sociedade mais justa por meio da ampliação das igualdades educacionais tende a ser visto, numa perspectiva marxista, como ilusório. Né? Quer dizer, na perspectiva marxista, a principal divisão da sociedade não é entre quem é mais ou menos bem-sucedido nos estudos, nem mesmo entre quem é rico e quem é pobre. Aliás, esse é um engano frequente na interpretação do Marx e do marxismo. As duas classes não se dividem simplesmente entre ricos e pobres. A principal fronteira é entre quem tem propriedade dos meios de produção e vive de explorar os outros e quem não tem. Assim, qualquer proposta de tornar a sociedade mais meritocrática, com mais mobilidade social, ou seja, sua posição não depender da sua origem social, tende a ser vista como uma ilusão, que pode até atender aos interesses imediatos de alguns indivíduos, né, de ascensão social, mas não muda em nada a base de exploração capitalista. Além disso, essas propostas de melhoria social, digamos assim, elas desmobilizariam os indivíduos, fariam com que se afastassem de seu verdadeiro interesse, que seria a destruição do capitalismo, e se apegassem, então, a benefícios bem mais superficiais, como, por exemplo, um estado de bem-estar social, né, e justiça social entendida em termos mais meritocráticos. Em síntese, eu diria que muitos, ou a maioria dos autores marxistas, abrem mão ou são críticos ou minimizam os ganhos que se pode obter com melhoria nas oportunidades educacionais dentro do capitalismo, né? Em nome da defesa de uma transformação mais radical, de uma justiça plena, que seria alcançada a longo prazo nas sociedades comunistas. Agora, como eu disse anteriormente, há também, por parte dos marxistas, a esperança ou a expectativa de que a educação possa ser um instrumento de transformação das sociedades em direção ao socialismo. E isso seria feito por meio da união entre ensino e trabalho. Vale lembrar, como eu discuti lá atrás, que uma das fontes da alienação, na perspectiva marxista, é a separação entre teoria e prática. Né? O trabalhador no capitalismo desempenharia uma função específica, de forma mecânica, sem conhecer, sem dominar os saberes envolvidos na produção inteira daquilo que ele está fazendo. E isso contribuiria para ele não perceber a contribuição do seu trabalho para a sociedade e para a produção específica em que ele está envolvido. Então, um passo importante para a superação desse fosso entre ação e conhecimento, entre teoria e prática, seria uma educação que, desde cedo, articulasse ensino e produção. No caso, o Marx, por exemplo, defendia que as crianças trabalhassem algumas horas na fábrica ao mesmo tempo que estudassem. Né? Isso seria uma forma delas não crescerem alienadas, num mundo separado do mundo da produção. Outras propostas foram feitas nessa mesma perspectiva, como, por exemplo, a ideia de um ensino profissional polivalente, um ensino em que o indivíduo aprendesse várias funções profissionais e não apenas uma função específica, e aprendesse a refletir sobre aquilo tudo, de modo a se tornar um sujeito preparado para essa nova sociedade socialista que está por vir, e também para criticar a atual. E também vale considerar propostas de educação popular, projetos de educação que não são necessariamente marxistas, mas que em grande medida se inspiram
nesse tipo de visão e que propõe, então, projetos que são desenvolvidos em articulação com movimentos sociais e que mantêm certa distância em relação ao sistema público de ensino. A ideia é que nessas iniciativas poderia ser formado o sujeito crítico e revolucionário e não um trabalhador ajustado às demandas do mercado e às expectativas de uma sociedade capitalista. Bom, finalizando, fazer algumas considerações, já encerrando o vídeo, eu acho que é importante não esquecer que o marxismo é um modelo teórico, é uma concepção sobre as coisas funcionam, como as coisas funcionam na sociedade, sobre como é possível transformá-las, mas não pode ser tomado como uma verdade absoluta, né? Nós vimos que o Durkheim, por exemplo, interpreta as coisas de uma forma muito diferente. Para ele era possível tornar mais justa a sociedade capitalista, inclusive por meio da educação pública, gratuita, laica e de qualidade. A sociedade justa, para ele, seria aquela em que prevalecesse maior igualdade de oportunidades, em que os indivíduos teriam condições mais próximas para disputarem as suas posições sociais. Nós veremos com o Weber e com o Bourdieu depois outras formas de conceber a realidade social e novas maneiras de pensar sobre as possibilidades de transformação social. Então, acho que cabe a vocês conhecerem essas várias visões, pensarem criticamente sobre elas e irem construindo suas próprias concepções. Em relação ao marxismo, há vários pontos polêmicos que geram muito debate em torno dessa perspectiva. Primeiro, a ideia de que nossas ideias são ideologias que distorcem a realidade em benefício dos interesses da classe dominante e que essas ideias e ideologias são transmitidas por meio da educação é, sem dúvida, muito interessante. Nos faz ficar cautelosos. Mas, ao mesmo tempo, é preciso também analisar essa argumentação de forma cuidadosa, né? Quer dizer, ela é válida se considerarmos que a ordem social como um todo está moldada para atender aos interesses da burguesia. Quer dizer, você tem que partir dessa premissa. Se você concordar com isso, aí sim, qualquer preparação para inserção na sociedade, tudo aquilo que o Durkheim valorizava, por exemplo, né, formar o indivíduo para integração na sociedade, tudo isso passa a ser visto como preparação para alienação e para submissão aos interesses burgueses, porque a sociedade inteira estaria submetida aos interesses burgueses. Então, se eu quero, por exemplo, crescer no mercado de trabalho, conseguir um emprego melhor, subir na vida, sou alienado, porque eu não enxergo meus verdadeiros interesses de classe, que seria destruir o capitalismo. Se eu valorizo a igualdade, os direitos democráticos, por exemplo, também eu seria alienado, porque eu não enxergo que essa democracia atende, na verdade, aos interesses do capitalismo. Então você vê que esses argumentos todos partem do pressuposto de que a sociedade inteira está dominada, digamos assim, pela burguesia. Então, uma questão que fica para vocês refletirem é essa: será que tudo que se ensina na escola é ideologia e falsa consciência, visando dissimular os interesses da burguesia? O único conhecimento verdadeiro, não ideológico, seria o próprio marxismo, né, que revelaria as verdadeiras bases da exploração capitalista. O resto seria tudo engano e falsa consciência, né? O conceito de alienação também é polêmico. Será mesmo possível uma sociedade sem alienação, nos 4 sentidos em que a gente definiu o termo, né, em que não haja propriedade privada dos meios de produção, em que o que é produzido é de todos e em que o trabalho não está dividido em funções específicas e na qual os indivíduos têm uma consciência clara sobre o funcionamento da sociedade, né? Isso também fica para vocês refletirem.
E, chegando já ao finalzinho aqui, vale também refletir sobre a forma como são definidas as classes sociais e a centralidade que é atribuída às mesmas no marxismo. Elas são definidas de forma essencialmente dicotômica no marxismo, pela posse ou não dos meios de produção. Então, você chega a burguesia e proletariado. Vale notar que essa divisão, eu já falei disso, mas volto a insistir, não corresponde à divisão simplesmente entre ricos e pobres. É possível ter burgueses que não são tão ricos e proletários que não são tão pobres. Né? Certos profissionais liberais e executivos, por exemplo. Né? Então, Marx reconhece que existem essas divisões internas dentro de cada classe, que pode haver segmentos específicos com interesses diferentes num dado momento, mas a ideia é que essas diferenças tendem a diminuir em algum momento o interesse fundamental de todos os que possuem os meios de produção vai se contrapor ao de todos que não os possuem, e aí a gente vai ter um embate final. Ou seja, essa seria a divisão fundamental da sociedade, entre quem tem ou não os meios de produção. Outros autores, como Weber, que veremos a seguir, criticam o marxismo justamente por isso. Ele dirá que não há razão para se acreditar que essa é a divisão fundamental. Os interesses que separam os diferentes grupos dentro da burguesia ou do proletariado são reais e não temos por que acreditar que desaparecerão. A elite dos trabalhadores do setor privado e principalmente do setor público não se identifica e nem quer se identificar com a massa de trabalhadores braçais, por exemplo. O grande e o pequeno empresário do agronegócio, o banqueiro e o dono do bar da esquina, por exemplo, têm interesses completamente diferentes também. E não se pode afirmar que acima de qualquer diferença está o fato de possuírem ou não os meios de produção. Então, Weber vai dizer, olha, acreditar que essa é a divisão fundamental da sociedade seria um engano. E, além disso, ele chama atenção que, além de existir esses segmentos dentro de cada classe terem uma existência muito real e que vai provavelmente durar muito, existiriam outras diferenças na sociedade que seriam muito importantes, como grupos de status, grupos políticos, que lutariam por poder, prestígio e renda dentro da sociedade. É com base nessas observações que o Weber vai desconfiar que o Estado socialista não seria provavelmente o governo de todos, mas sim o governo dos grupos mais organizados e poderosos dentro da nova sociedade, incluindo os membros do Partido Comunista e a elite do funcionalismo público, que exerceriam o poder já no Estado supostamente socialista em nome dos seus interesses particulares. Ou seja, a ruptura socialista e a preparação para o comunismo, para o Weber, seria bem mais incerta, bem mais cheia de riscos do que os marxistas tendem normalmente a acreditar. Enfim, polêmicas não faltam. Sugiro que pensem, reflitam e tirem suas próprias conclusões. Tá bom? Até a próxima.